Eliosha, Ana Paula, Bia, Bianca, Cleomar e todo o pessoal que está chegando aqui para fazer esse super aulão de abertura para a nossa turma da FunSaúde. FunSaúde que está chegando com tudo aqui no IB Concursos e preparados para enfrentar esse super vilão que é a banca FGV. Como a gente aqui não tem medo de cara feia, nós vamos começar falando sobre o grande desafio que vocês terão. Lembre-se que o grande desafio continua sendo a língua portuguesa. Os outros assuntos, quando tange a relação da área específica do pessoal da FunSaúde, é mais específico. Vocês dominam, porque vocês são da área da saúde, e basta apenas se adequar ao estilo único da banca FGV. Agora, português não, filho. Português é uma matéria única que exige demais conhecimento para a banca. Principalmente conhecimento sobre filosofia, sobre sociologia. Vitor, você está ficando louco a aula de português? Óbvio que não. A banca, que é uma banca esquerdista, né, a Getúlio Vargas, e trabalha com um conceito bastante filosófico. Parece que o pessoal de letras que faz a prova da FGV tem também formação em filosofia, em sociologia, em frases Sócrates, Platão. Todos esses conceitos filosóficos, a interpretação de texto é muito aprofundada. E você precisa se dedicar ao máximo à interpretação dos itens. A gramática é necessária? Óbvio que é gramática. Óbvio que é necessária, perdão. Só que o contexto de interpretação de texto é o que vocês devem focar. Não é isso? Obrigado, Samiles. Obrigado, Ingrid, Lidiane, tudo ok. O pessoal que está fazendo também da prefeitura, que vai tentar, acredito que vai tentar a FunSaúde, ou para quem também se prepara para a turma da Polícia Militar daqui do Ceará, que é a mesma banca FGV. Então, essa aula de português serve para esses dois certames. Então, vou mostrar para vocês aqui o material que foi divulgado. Gente, saiu com o nomezinho errado, saiu com o nome Enem. Sabe o que foi que aconteceu? Eu editei o mesmo material do Enem e só copiei as questões da banca FGV. Portanto, gente, no material de vocês, que saiu o nome aí Enem, pode riscar, é FGV. As questões todas elas são da FGV, não tem nada a ver com Enem. É porque eu copiei o cabeçário, eu usei um cabeçário da turma do Enem para fazer essas questões da FGV. Vocês podem conferir depois que são questões da banca FGV. Então, qual é o perfil dessa banca? Qual é o perfil desse demônio que você, com fé em Deus, vai dominar? Interpretação de texto profunda. A gramática, ela aparece de forma superficial e intertextualizada. Então, não é comum que você entre na banca sabendo, a banca vai pedir objeto direto, período composto por subordinação, não. Ela não pede isso. Quando ela cobra o objeto direto, ela vai cobrar de uma forma bem textual. O verbo, a expressão verbal grifada possui sua complementação. Aí pede para você grifar. É um embelezamento, ela não cobra de forma direta, o objeto direto. Ou, por exemplo, do complemento nominal e do adjunto adnominal. Qual é a diferença entre esses dois termos? Como é que a banca se comporta quando cobra? O adjunto e o complemento, ela cobra a expressão em que a preposição é exigida por um termo anterior ou posterior. Cara, isso é conceito de complemento e adjunto. É só o como a banca cobra. Então, trouxe 8 questões aqui para que a gente possa debater bastante sobre a banca FGV, sobre esse perfil de interpretação de texto, e a turma do IB começa próxima semana, começa segunda-feira, me corrija, o Leonardo que está aí presente, me corrija se eu estou errado. Segunda-feira já começamos com a nova turma da FunSaúde. E pessoal que vai fazer PM, enquanto a portuguesa, eu não sei as outras disciplinas, o pessoal que vai fazer PM também pode aproveitar as aulas de português, porque o conteúdo é o mesmo. Saiu informática, não foi? Para o pessoal da PM, saiu informática. Informática não vai fazer mais parte do certame, segundo os fuxicos por baixo aí dos panos que estão dizendo, né? Então vamos começar aqui. Nós temos um texto. Lembre-se que FGV é texto, questão, texto, questão, texto, questão.
É Piauí também, João? A FGV? Eu acredito. Não é FGV, não. Você vai fazer Piauí, né? Isso você disse, né? Então, ó, vamos começar. É comum na banca FGV. É assim, ó. Porque português é português, né? Entendeu? Entendi. Português é português. Eu escrevi, não deu tempo aí, mas português é português. Eu vou fazer para lá, mas português é bem-vindo toda hora. Quem é a banca lá? A banca lá no CEP. No CEP. É no CEP. Eu nunca trabalhei com a NUCEP, mas português, como você disse, é português, né? Gente, então, como é comum na banca FGV, é colocar um texto, uma questão. Um texto, uma questão. O texto não é longo, o texto é curto. São expressões, até uma frase a banca costuma cobrar. Uma frasezinha curta. Geralmente ela cobra uma questão para cada texto. Raramente ela coloca 3 questões para um texto só. Ela não tem o costume de fazer um textão de 5, 6 parágrafos para você interpretar toda a prova. Não é costume, isso não quer dizer que ela não faça. Então, pode esperar. Uma frase, duas linhas e a pergunta abaixo. Só que eu não sei quanto a vocês. Quando eu tenho uma prova que só tem... David, teu microfone tá ligado, viu? David Virgínio. Só clica aí no microfone. Eu acho muito mais complicado você interpretar um texto curto, porque um texto longo você tem espaço para debater, o autor expõe mais os seus objetivos. Agora, em texto curto, filho, eu acho muito mais complicado. Vamos ver como é a forma de ela perguntar. Nós temos aqui o primeiro texto para a primeira pergunta, que diz o seguinte: observe o seguinte diálogo em um texto do Milor Fernandes. Muita atenção aí. Se vocês imprimiram um material, vocês podem fazer uma chavezinha aí e marcar. Eu tenho aqui um discurso direto. Isso aqui também é cobrado pela banca. Discurso direto são as personagens que falam num texto. Discurso indireto é quando o narrador fala pela personagem. Discurso indireto, narrador. Discurso direto, personagens. Em textos narrativos, é mais comum o texto direto e indireto, ou seja, uma mistura entre os dois, porque eu tenho geralmente o narrador e tenho uma personagem. Consegue compreender? Nesse texto, nesse fragmento de texto, nós temos apenas a presença do discurso direto. Aqui eu só tenho as personagens falando. Os travessões foram utilizados para troca de personagens, bem como iniciar a fala da personagem. Tudo bem? Falei sobre o aspecto físico, é um texto narrativo de discurso direto apenas. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Pergunto a vocês, isso o quê? Não sei. Junto com as outras? Não ponha junto com as outras, não. Senão pode vir alguém e fazer qualquer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. E aí? Vocês sabem o que é que ela pediu para colocar? E aonde que ela pediu para colocar? Esse diálogo aí possui elementos deíticos, ou seja, eles vão apontar para algo que está fora desse texto. Elementos deíticos ou esofóricos apontam para elementos que dependem do contexto para eu entender. Só quem está entendendo aí é a empregada, que eu acredito que ela esteja se referindo à empregada, e a patroa. A empregada chamada Maria, a patroa não sei quem é. Chama apenas de senhora. Então, apenas as duas sabem o que quer dizer. Eu acho que é lixo que ela está pedindo para colocar lá fora. E está pedindo para colocar na calçada lá fora. Mas eu não posso. Yasmin, entra e sai de novo. Pode ser um problema na transmissão. Pessoal, está ouvindo direito aí? Vocês estão ouvindo direito? Sim. Tá, né? Ótimo. Então, entre e sai de novo, Yasmin. Pode ser problema na conexão. Então é isso. Eu não sei
de que é que elas estão falando. Aí a banca FGV vem com essa. Esse texto é intencionalmente impreciso e pouco claro. A estratégia de produção de imprecisão só não está corretamente identificada. Veja, na banca FGV, você deve se deter ao enunciado. Muitas vezes não é claro, você se prenda, não parta para as alternativas sem entender o que está dizendo. Tem muitas perguntas de exceção pedindo aquela que é incorreta. No caso, está pedindo a correta. Ó. A estratégia de produção de imprecisão. Como foi que o autor deixou o texto impreciso? Qual foi a fórmula, a estratégia responsável pela imprecisão desse texto? Aí diz, só não está corretamente identificada. Veja que... Olha, gente, eu tenho várias perguntas dentro dessa primeira pergunta. Ele admite que há uma imprecisão e pergunta que você localize quais as estratégias que deixaram o texto impreciso e pede que você identifique a única que não foi identificada a imprecisão de forma correta. Então, ó, ele identifica 5 estratégias que deixaram o texto impreciso, vai dizer qual é essa estratégia e pede que você, candidato, identifique qual é a estratégia nomeada que está errada. Vocês marcariam que letra? Vou te dar 30 segundos para responder. Eu quero o gabarito de vocês aí na opção. Pode falar, Ana. Tem como aumentar um pouco a tela? Tem, sim. Vou aumentar. Vai ficar melhor para ler. Ficou melhor? Tem como falar um pouco mais alto, professor? Tem, não tá alto, não. Aqui tá no meu volume máximo aqui. O teu microfone do computador, do celular, não fica mais alto, não? Porque tô no volume máximo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, tá no 100 o meu. Eu tô ao lado do microfone, ó. Ó, o microfone tá aqui, bem aqui ao meu lado. Então deve ser aqui mesmo o problema. Deu uma olhadinha, Ianca, aí. Pessoal, qual é a alternativa? Se concentrem aí. Vocês marcariam de quê aí? Duas pessoas marcaram A. 4. Eu vou começar a responder aqui, tá? Todo mundo dizendo aí os gabaritos. Veja. Vitor, não entendi. Não entendeu a pergunta, foi? Foi. Pronto, eu vou de novo ler a pergunta e parto para a resposta. Esse texto está intencionalmente impreciso e pouco claro. Quando você leu, Maria, ponha isso lá fora. Eu não sei o que é isso. Nem sei onde é esse lá fora. Em qualquer parte faz uma referência a lá fora. Mas eu não sei em que parte do lá fora. Junto com as outras o quê? Eu não sei do que é que elas estão falando. A imprecisão está aí. Vamos ver a letra A. Emprego de pronomes sem indicação da situação. Por exemplo, quando ela disse, ponha isso lá fora em qualquer parte. Quando ela utilizou o pronome isso,
Esse elemento está sem indicação de situação? Está. Sim, sim, estou entendendo agora. Ou seja, a palavra isso foi uma estratégia de produção de imprecisão. A letra A está correta. Só que a banca quer a errada. Vejamos a letra B. Emprego de termos sem identificação anterior. Quando ele disse, ponha isso lá fora em qualquer parte. A expressão em qualquer parte não possui referente anterior? Mentira, possui. Em qualquer parte está se referindo a lá fora. Portanto, quando disse em qualquer parte, ele foi preciso. Em qualquer parte, lá de fora. Ele teve uma identificação anterior. O gabarito é letra B. Vamos ver as outras? Eu vou fazer as outras, sem problema nenhum. Vamos lá. A ausência de coesão com termos já expressos, junto com as outras. Me diga, a coesão está ausente, quando ele disse, junto com as outras? Verifica se anteriormente foi dito o que são essas outras. Não. Ponha isso lá fora em qualquer parte, junto com as outras. O que são essas outras? O isso não é a mesma coisa das palavras outras. Então, a letra C está correta. Não existe coesão de um termo expresso para a palavra outras. Se fosse outras garrafas, outros lixos, outras bagagens. A letra C está correta. Emprego de pronomes indefinidos substantivos. Se não, pode vir alguém. Alguém é um pronome indefinido substantivo que indefine. Eu não sei quem é alguém. Alguém pode ser qualquer pessoa. Emprego de palavras gerais, sem esclarecimentos. Qualquer coisa. É uma palavra geral, gente, que não esclarece? É. O gabarito é letra B. Agora eu quero a opinião das pessoas aqui que a gente está com sala lotada. Essa questão foi difícil? Ela é considerada nível médio. Então, 3 níveis: fácil, médio e alto. Me referindo à banca FGV. Vocês acharam o que aí? Difícil? Ela está no nível intermediário, viu? Eu expliquei, debati com vocês. A questão, inegavelmente, exige um aprofundamento, uma concentração muito alta para que você desvende o que se está pedindo nessa questão. Então, é esse tipo de questão que aguarda vocês na banca FGV. É inegável, gente, que você precisa estudar. Você precisa de um lugar calmo, você precisa estar zen, se concentrar e entrar na lógica dessa banca louca que é a FGV. Né? Rivotril ajuda muito. Ah, tô brincando, gente. A banca é por demais complexa, só que você vai ficar fazendo o quê? Né? Vai desistir? Ai, é difícil, eu vou desistir. Desistir nunca. Em frente. Mesmo que você avance pouco, você tem que insistir, né? 30 segundos é verdade, viu, Antoniel? 30 segundos não rola, eu vou deixar mais tempo para a próxima. Vamos seguir, que atrás vem gente. Olha, eu não enrolei 1 minuto a aula, já se passaram 21 minutos na primeira questão. Então vamos para a segunda aqui, que eu só tenho 1 hora de aula. Ó, abaixo aparecem indicados tipos diversos de textos. Entre eles, o tipo que apresenta um modelo adequado. Aqui é uma questão bem fácil. Foi considerada fácil essa questão. Vocês entenderam o enunciado? Vou ler de novo. Abaixo aparecem indicados tipos diversos de texto. Aqui é a questão de tipologia e gênero textual. Entre esses textos,
o tipo de texto que apresenta um modelo adequado. Ou seja, o que é que a banca quer? Ela quer a tipologia e quer que você diga se esse gênero se adequa a essa tipologia. Compreenderam? Me dê o gabarito aí, dá 2. Minha gente, vocês estão respondendo questão FGV ligeiro demais. Eu não estou dizendo que está errado, não, viu? Vou corrigir agora. Vamos lá? Um tipo que... Agora aqui, eu sempre leio de novo para ver se não está pedindo a errada. O tipo de texto que apresenta o modelo adequado, ele quer a correta. Tipo informativo. Gente, os livros escolares, a sua maior característica não é informar. Os gêneros textuais que pertencem aos livros escolares são textos didáticos. O texto escolar, o livro escolar, ele é didático. Ah, Vitor, não tem informação? Óbvio que tem informação, filho. Quase todo o texto contém informação. Ele quer saber o principal. Um livro escolar não foi feito para ser informativo. Foi feito para ser ensinativo, injuntivo, didático. Eu não tenho letra A como gabarito, não. Tipo normativo, regulamentos de prédio. Gente, não tem como fugir disso. O tipo de regulamento de prédios é um tipo que estabelece normas? Claro que é. Claro que é. Aí eu vou marcar logo a letra B. Eita, encontrei o gabarito. Que conversa, meu filho. Vá olhar as outras. Fazer isso na FGV é cortar os pulsos. Desista agora se for fazer isso. Olha as outras. Veja, ó. Tipo publicitário. Gente, bula de remédio é um texto publicitário? Que conversa é essa? Fumou o quê? Cocô? Nada a ver. Um texto publicitário, uma bula de remédio. Você está vendo bula de remédio pregado nos postes? Claro que não. Então, ó, tipo didático, um requerimento que é feito para pedir alguma coisa a um chefe, a uma coordenação, algum do tipo. É um tipo didático, quer dizer que no requerimento vai estar ensinando como é que você deve fazer alguma coisa? Requerimento não ensina a fazer nada. Tipo instrucional, orações religiosas, está instruindo você a fazer alguma coisa? Não, é para reflexão. Letra qual foi, gente? Letra B, eu tenho sim aqui a minha opção correta. A gente marca uma com medo porque se trata desse grande demônio. Gente, depois que você abraça essa banca, você começa a gostar dela. Agora, se você quiser passar em FunSaúde, você tem que ter em mente uma coisa. É treino. Vai lá no site que concursos, tá? Eu adoro esse site, eu indico sempre. E resolve todas as questões da banca FGV. Todas. Pega 2, 3, imprime 2 e 3 e dedique o teu tempo a entender por quê. Ah, Vitor, eu fiz 50 FGV num dia. Não tem condição, meu filho. Se fez, não tem qualidade. Imprima só 5. O seu desafio diário é esse. 3 questões. Mesmo que você leve uma semana para entender uma questão, eu estava resolvendo uma questão da banca FGV ontem. Eu levei 2 horas para explicar a questão. 2 em casa, porque eu fazia o rascunho. 2 horas, que era uma questão de complemento nominal. Cara, isso é um inferno trabalhar com essa banca. Mas eu já estou criando amor por essa besta fera. A FGV, eu já estou criando, eu já estou com um relacionamento sério com ela. Porque a gente tem que ter. Você não tem saída. Ah, eu vou ficar em casa assistindo novela. Boa sorte. Aí eu peço alguma coisa a Deus e Deus está mostrando aqui a possibilidade de você passar, né? O medo é bom, precável. Vai dizer que você vai ter que assistir isso aqui, as nossas aulas. Vamos para a próxima. Olha, gente. Observe o trecho retirado do livro A Vida Íntima das Frases de Dionísio Torres.
Começa assim: a ocasião faz o ladrão. Gente, pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra essa frase. A ocasião faz o ladrão. Ou seja, ou seja, eu acho que se vocês que estão me ouvindo aqui, tem 93 pessoas, se vocês que ouvem essa frase tivessem a oportunidade, eu estou dizendo que não concordo, de ter uma mala de dólares, cara, 3 milhões de dólares numa mala, 3 milhões, $1 5,90, vai para mais quase 8 milhões de reais. Você não levaria, não? Eu, Vitor, levaria. Eu roubaria, nunca mais olhar para a cara de vocês, vou mentir? Pegava essa mala. Não fazia, não? Com certeza. Não é não, Samires? 8 milhões, o que é que eu vou fazer com 8 milhões? Eu ia me internar no spa, eu tô muito gordo. Que conversa é essa? A ocasião faz ladrão? Com certeza, gente. Aí você diz, se eu fosse político eu não roubava. Entre. É só dar o poder que você rouba. Não vem, não. Aí o que é que a banca está dizendo? Ó? A ocasião faz o ladrão. Frase com certa sutileza malvada embutida. Aqui é um trecho. Gente, deixa eu só falar aqui uma coisa. Eu tenho aqui um texto dissertativo, tá? Eu tenho aqui a minha tese. Dessa tese vão gerar os comentários sobre ela. O próximo argumento para essa tese, ela diz o seguinte, que é o argumento 1. Arg 1. Frase com certa sutileza malvada embutida. O autor do texto diz que a frase é malvada. Isso aqui é a opinião dele. Eu tenho o meu primeiro argumento. Dá conta implicitamente que, havendo ocasião, surge o ladrão. E não é, não. Eu só não me ia sujar, eu não ia me sujar por pouca coisa. 8 milhões até que vale a pena. Então, surge inevitavelmente o ladrão. Diversos códigos penais basearam-se em tão triste concepção do gênero humano para vazar os seus artigos. Aqui é meu argumento 3. Tem um microfone ligado aí. Vê aí se é o seu. Argumento 3 e diz, e está fazendo uma reflexão que diversos códigos penais se basearam em tão triste concepção do gênero humano para fazer seus artigos, ou seja, a lei se baseou nisso. Segundo tal hipótese, que hipótese? De a ocasião fazer o ladrão, o que garante não haver ladrões é um sistema eficiente de punição. Ou seja, se tiver uma boa polícia, vai coibir essas pessoas de roubarem. Tem alguém que está transmitindo a tela aí, gente. Não é a minha tela, não. É a minha que está transmitindo aí. Pronto. Agora ok, né? Vocês estão vendo só a minha tela agora? Ou eu não estou transmitindo? Sumiu a sua, tá bem pequenininha. Pronto, deixa eu parar aqui, eu vou compartilhar de novo. Pronto. Tá ok agora? Tá começando a aparecer. Tá ok. Ok, brigadão. Vamos aqui agora à pergunta. Diz o seguinte. Deixa eu baixar aqui. Esse último aí que você leu, Vitor, vai ser o 4. Falta só tu numerar. Quarto argumento. Então vamos lá. Eu tenho um texto dissertativo com uma tese e 4 argumentos para basear essa tese, 4 comentários. Se perguntou o seguinte: sobre a estruturação do texto 4, eu já quebrei toda a estrutura para vocês. A única afirmação, veja bem, inadequada. Ele quer uma que seja inadequada. Sempre se atente ao texto para estar perguntando se é a certa ou se é a errada. A banca adora perguntas de exceção. 1 minuto para responder. Vai lá. Estou aqui na tela.
Duas pessoas já foram de é. Eu vou começar a responder aqui, tá? O tempo é muito curto. Vamos lá? Diz o seguinte, ó. A ocasião faz o ladrão. Indicação da frase que gera os comentários realizados na continuidade da frase, exatamente. Tudo que se segue, todos os argumentos que se seguem, é baseado no primeiro. Então, ele é o pontapé inicial. A letra A está correta e o aluno que não leu marcou a letra A como correta. Ele quer a inadequada. Frase com certa sutileza malvada, o argumento 1. Segmento opinativo de responsabilidade do autor do livro, perfeito, do Dionísio de Torres. Dá conta implicitamente, que aqui não está no texto, é um fato implícito, de que, havendo ocasião, surge o ladrão, é uma inferência retirada dos segmentos anteriores, é uma dedução, é uma interpretação dele, tirada do que ele leu, óbvio que é. Diversos códigos penais basearam-se em tão triste concepção do gênero humano. Isso aqui é uma ampliação da informação do texto por meio de uma frase motivadora. Qual é a frase motivadora? A ocasião faz o ladrão. Então, dizer que a lei se baseou nessa concepção para ser feita é uma ampliação, porque eu não encontro isso na frase. Correta também a letra D. Segundo tal hipótese, lá no finalzinho do texto, a hipótese que ele se refere é a de haver diversos códigos penais, diversos códigos apoiados na concepção, ou seja, quando ele disse aqui em cima que segundo tal hipótese, ele está se referindo ao argumento 3, de que a lei se baseou na frase para ser feita? Não. Segundo tal hipótese, leia completo. O que garante não haver ladrões é um sistema eficiente de punição. Ou seja, é aqui, a hipótese é a primeira, é a inicial. Por isso que a letra E é o gabarito, porque ela está errada. Parabéns, acertando uma questão da banca FGV. Ah, eu estou explicando, olha, isso aqui é uma parceria, viu? Não é sua totalmente correta, não. Daqui a pouco eu deixo você fazer uma sozinha. Vamos lá. Vou continuar aqui, ó. Frase com certa sutileza embutida. Dá conta, implicitamente, de que, havendo ocasião, surge ladrão. Preste atenção nessa frase. Havendo ocasião. É uma questão de gramática aqui. Nesse segmento do texto 4, que é esse havendo ocasião, há uma forma reduzida de gerúndio. Oração subordinada adverbial. Eu só não vou dizer o tipo, senão você mata a questão. Reduzida de gerúndio. Você está vendo como é que ela cobra a gramática? É numa expressão interpretativa que ela cobra a gramática. Ela não pega aquela classificação OSA reduzida de infinitivo, não. Aí ela perguntou, nesse segmento, há uma forma de reduzida de gerúndio que equivale explicitamente a. Essa expressão equivale a qual dessas opções? Antes de você começar a responder, eu pergunto a vocês, ó, ele quer que você desfaça uma reduzida de gerúndio para uma desenvolvida sem estar em gerúndio. Mas não está perguntando isso, está perguntando de uma forma interpretativa. Qual dessas opções você marcaria? Qual dessas dá para trocar havendo ocasião? Classifico, Dalva. Deixa eu só dar a resposta aqui que eu classifico ela todinha. Todo mundo foi de C? Parabéns, gente. É letra C. Você está vendo aqui um segmento que é condicional. Letra C, condicional. Dá conta implicitamente de que
Se houver ocasião, surge o ladrão. Eu estou implicando aqui uma ideia de condição. Portanto, como é que você podia classificar isso aqui? Veja. Oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio. Essa é a classificação. E ela quer que você desfaça, colocando a forma desenvolvida. Oração subordinada, adverbial, condicional. Só isso. O elemento C expressa a condição. Veja que ela não pede essa classificação terrível. Ela pede apenas a semântica dela para ver se você sabe identificar. Essa questão foi considerada nível fácil. Tá bom? Vamos lá. Deixo com vocês sozinhos essa quinta questão. Vai lá. Não vou ler nada. Eu quero a resposta só. Leiam. Elidido. Exatamente, João. Elidido. Já eu explico. Não posso dizer agora, não. Já eu explico, João. Calma. Eu quero só a resposta do povo. Já eu te digo, viu, Cícera? Então, se você estivesse fazendo essa prova aí, você não saberia por conta da palavra elidido, né? A famosa elipse. Posso começar? Vamos lá, vou explicar agora. A frase que não há nenhum termo elidido. Elidido quer dizer elipse. Elementos que foram suprimidos. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó. Saímos hoje cedo. Saímos, nessa frase aqui, eu tenho um termo elidido. Quem foi que saiu, gente? Nós. O nós, nessa frase, foi elidido, foi retirado, foi omitido por uma razão de coesão. Ele quer que você identifique nas frases abaixo qual a única que não tem, não haja nenhum termo elidido. Portanto, 4 formas tem termo elidido e apenas uma não. Vamos brincar um pouquinho agora? Veja. Ele trabalha muito, mas eu não trabalho. Mas eu não trabalho. A palavra trabalho foi elidida para melhorar a coesão textual. Então, na letra A existe um termo elidido, nada de letra A. Ele quer uma que não haja. Nem todos sabem o valor que todos têm. Tem um termo elidido na letra B. Nem todos sabem o valor que todos têm. Tem um termo elidido que é a palavra todos. Ou seja,
Na letra B, não é. Um amigo é a pessoa que ama as mesmas coisas que você ama. Não precisa colocar a palavra ama, porque foi dita anteriormente. A palavra ama é um texto, um termo elidido. Não é? Boa demais essa questão. O importante não é o dinheiro, mas o importante é como gastá-lo. Então eu tenho o importante é que foi elidido. Letra E é o nosso gabarito. Os impostos trazem o quê? Despesas excessivas para o povo. Tem nenhum termo elidido. Pode procurar. Questão que bota para raciocínio mesmo, né? Agora, essa interpretação aí, Vitor, Né? Porque assim, aqui é uma figura de linguagem, né? A elipse de um termo, na verdade, uma zeugma aqui. Se você souber o que é elidido, parte para a interpretação. É aqui onde as pessoas que já têm mais ou menos uma base de gramática vai encontrar, com certeza você vai encontrar, porque é uma redescoberta do mundo interpretativo. A FGV não se compara a nenhuma outra banca. Ela é única. Portanto, você precisa ler muito. Muito mesmo. É de suma importância, exatamente. Vamos para a sexta? Eu não vou ajudar vocês na sexta. Eu não vou ler com vocês. Ah, gente, eu tenho que ler porque olha o tamanho da questão. Ó, diz o seguinte: assim como os cratenses, os juazeirenses convivem bem com o calor à medida que se refrescam com água de coco. O que é que está pedindo aqui? Que é um treino. Essa questão é minha para você treinar para a banca FGV. É isso que eu vou fazer no curso que a gente vai começar segunda-feira. É treino. Eu vou treinar vocês para a banca. Assinale de verdadeiro ou falso as proposições em que há preservação do sentido original. Isso aqui se chama, gente, paráfrase. Reescrever o texto preservando o sentido original. Portanto, vocês vão colocar aí de verdadeiro e falso para todas as afirmações que foram feitas para essa expressão. Boa sorte para vocês. Eu vou deixar 2 minutinhos aí. 2 minutinhos, é o tempo de eu pegar uma água aqui para mim. Só lembrando que vocês possuem o material, viu? Porque tem mais, até a letra F. Consultem no material de vocês, tá?
E aí, conseguiram? Espero que sim. Vamos começar agora. Vocês marcaram muitas verdadeiras, muitas falsas. Só para dizer a vocês, só para animar vocês aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só tem uma verdadeira. Se alguém botou mais de uma verdadeira aí, adeus. Só tem uma. Vamos fazer aqui? Veja. Não só os cratenses, a FGV adora esses conectores correlatos. Não só, mas também, assim, tão, que... Ele adora quebrar essas conjunções. Quando eu disse, assim como os cratenses, os juazeirenses convivem. Eu tenho um termo comparativo assim, aditivo. Não só os cratenses, como também os juazeirenses, convivem bem com o calor. Até aqui, ok. Tá igualzinho em questão de sentido com a frase lá em cima. O problema é essa expressão na medida que. Na medida que não existe. Existe apenas a expressão que está escrito na letra B. Na medida em que. Aqui eu tenho um erro ortográfico na escrita dessa locução conjuntiva. Na medida que é uma conjunção muito cobrada na banca FGV, que ela adora colocar a escrita da locução sem uma parte dela. A expressão não existe sem o em. É na medida em que. Consegue compreender? Vitor, quer dizer que a letra B está certa? Não está. Na medida em que estabelece uma relação de causa. Causa. Aqui em cima nós temos uma locução conjuntiva proporcional. O que é uma coisa proporcional? Que são simultâneas, ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu disse que os cratenses e os juazeirenses convivem bem com calor, é na mesma hora, simultaneamente, em que existe o calor, ele toma água de coco. São fatores temporais. Proporção é ao mesmo tempo. Na medida em que é causa. Ou seja, aqui em cima, quando eu boto na medida em que, eu vou dizer que eles vivem bem porque se refrescam com água de coco. Dá para trocar a conjunção, só que altera completamente o meu sentido. Portanto, letra A e letra B são falsas. Só existe uma verdadeira, vamos já saber qual é. Beleza? Veja a letra C. Assim como o Crato, Juazeiro convivem bem. Tanto a concordância está errada, como ele trocou cratense, os habitantes, pela palavra cidade. Com certeza isso altera sentido. Mesmo porque aqui, gente, convivem está no plural. O restante está tudo corretinho. O problema foi a troca do cidadão pela cidade e essa concordância horrorosa deveria estar no singular. Portanto, falso. Gente, quem tiver dúvida é só chamar. Não só os cratenses, mas... Pode falar. No caso aí também a regra do à medida não é aplicado, não? Onde? Na letra C? Sim, ó, porque tem à medida que, fazendo referência à letra A, onde você colocou a medida em que. Pronto. A medida que está correto, ó. A medida que. Aqui foi escrito conforme está lá em cima na frase. A medida que é a mesma coisa. Está escrito igual. Então, são proporcionais as duas. Então, aqui não houve alteração. Ah, então na letra A foi quando ele usou o na. Isso. Essa foi a troca. Se eu tirar essa crase também, está errado. Porque certo. A crase é que ela já nasceu com ela, né? Como tem um alternativo que tirou aqui, não foi? Foi. Onde é que está? Eu já olho. D. Não só os cratenses, mas os juazeirenses. Olha, gente, que linda essa letra D. Não só os cratenses, mas os juazeirenses não convivem bem com o calor à medida que se refrescam. Aqui eu tenho uma negação. Lá em cima, na frase, está dizendo que eles convivem bem.
Aqui está dizendo que não convivem bem. Falsa. Essa letra D. Nem os cratenses, nem os juazeirenses. Aí você pensa, bom, essa letra E aqui está errada, porque ele vai negar nem cratense, nem juazeirense. Mas veja, deixam de conviver bem. Deixar de conviver bem é uma negação de uma afirmação. Está correto. Nem os cratenses, nem os juazeirenses deixam de conviver bem com o calor, ao mesmo tempo que se refrescam com água de coco. Simultaneamente, é semelhante à medida que. Portanto, a letra E é verdadeira. A única que é verdadeira. E vocês viram um problema da letra F, que foi o cocô, o coco. A palavra coco não tem acento e a medida que foi tirado o sinal grave, que indica a crase aqui nesse caso. Então, a letra F é F também, é falsa também. Gente, vocês acharam chata essa questão? Ai, Vitor, eu detesto questão de paráfrase. Oxe, quem não? Está esperando o quê? Comer um docinho de coco na hora da prova? Meu filho, é muito giló, é muito giló. Você tem que se acostumar a esse tipo de questão. É o calo de muita gente. É observar os problemas de uma paráfrase, que envolve tanto a gramática quanto o sentido. Vitor, por favor, explica melhor essa questão aí da à medida que... Explico na hora. Ó, a expressão à medida que é escrita só dessa forma, com crase, medida que, e tem também o na medida em que. Você tem que decorar essas duas formas. Elas só existem essas duas. À medida que indica simultaneidade, fatos que acontecem ao mesmo tempo, e na medida em que vai indicar causa. Aí eu digo o seguinte, ó. Ana aprendeu... Não. Ana, deixa eu pensar aqui, ó. Ana ficava satisfeita à medida que comia muito. Beleza? Ou seja, a satisfação de Ana ocorria na mesma hora que ela comia muito, ou seja, era simultâneo. Eu estou comendo, estou ficando satisfeito. Fatos que acontecem ao mesmo tempo. O problema é a banca pedir para trocar a medida que por na medida em que. O aluno se acostuma muito com a fonética da expressão. Com a fonética. Ele diz, eita, colocando dá certo. Óbvio que dá. No ouvido dá. Veja como fica macio ao seu paladar. Ana ficava satisfeita na medida em que comia muito. Você pensa que deu certo aí no sentido? No sentido não. O sentido mudou completamente. Ana ficava satisfeita porque comia muito. Eu já não tenho mais fatos que acontecem de forma simultânea. Eu tenho um fato aqui causal. É porque ela comia muito. Para você, que professor, eu continuo sem entender nada, portanto, aceita Jesus. Botou na medida em que, transformou em causa. A medida que, com crase, é proporção. É uma aceitação. Se você não entendeu, aceita que é assim. Tá bom? Outras vezes não cabe. Deixa eu mostrar para você o seguinte, ó. João ficou forte na medida que malhava. Essa frase aqui, na medida em que malhava. Note aqui. João ficou forte na medida em que, faltou o em aqui. Na medida em que malhava. Veja que na medida em que é uma causa. Ou seja, João ficou forte porque malhava. É causa e consequência. Na medida em que malhava é causa. Beleza. A banca vem pedindo para trocar. É possível colocar a expressão aqui, a medida que? Me diz se o sentido é conservado, mesmo que outro sentido. Eu quero saber se é possível colocar esse a medida que aí. Preste atenção.
À medida que é simultaneidade, é ao mesmo tempo. É possível alguém ficar forte na mesma hora que malha? Você disser isso, eu vou embora. Me diga se é possível. Claro que não, gente. A não ser que você tome anabolizante. Eu estou falando de malhar. Primeiro você malha, depois você fica forte com um tempo depois. Não são fatos simultâneos, não. Aqui não caberia a expressão à medida que. Não caberia nunca a medida que aqui. É só o na medida em que. Conseguiu entender aqui a diferença entre as duas? A gente vai trabalhar demais no curso com essas expressões que eu pretendo passar para vocês. Infelizmente, meu horário chegou ao fim, gente. Ficaram duas questões aí que eu quero que vocês façam em casa, a 7 e a 8, que eu vou passar agora para a equipe do IB, o gabarito, que eu não tenho aqui em mãos, e vocês fazem e conferem o gabarito em casa. Tudo bem? Obrigada, Vitor. É isso, nada. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha desiludido vocês, mas não tem como falar de uma outra língua em relação à banca FGV. Mostrei a cara do demônio, você com as armas que você tem disponível para matar esse demônio. Espero que vocês façam o curso, que a gente começa a próxima semana. Fiquem com Deus e um excelente sábado. Obrigado, professor. Valeu, David. Forte abraço, gente. Tchau, tchau.